Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tô até um pouco rouco hoje, né? O quinto encontro que eu tenho aqui ao vivo hoje, né? Tive entrevistas, conversas, a nossa live de manhã super especial hoje, mas agora é um momento super especial, é o momento que eu mais estava esperando no dia. É uma alegria muito grande lançar um livro, né? Eu nunca mais vou me esquecer do primeiro livro que eu lancei, a alegria que eu tinha, fica aquela história de ficar um legado, né? De ficar uma coisa que se perpetua e, de certa forma, te mantém vivo ali nas ideias, te mantém vivo ali nos questionamentos, mesmo que você fale um monte de besteira, mas pelo menos as pessoas lá adiante ficam sabendo das besteiras que você falava e nem que seja para dar algumas boas risadas, né? E eu falo isso porque eu já escrevi todo tipo de livro, né? E eu adoro, assim, todos os livros que eu escrevi são muito especiais para mim. Esse é o 10º livro hoje que eu estou lançando, então nesse nosso mundo super decimal, né? Tudo é decimal, sistema decimal acaba ganhando uma importância que não deveria ter, né? Mas acaba sendo um livro que marca assim o 10º livro dessa trajetória. E a história de como esse livro foi escrito tem tudo a ver com o conteúdo do livro, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês essa história e o conteúdo desse livro, né? E no final, hoje, tem uma surpresa para vocês que quiserem hoje, né, adquirir o livro no lançamento. Vai ter uma surpresa para vocês que ficarem até o final. Deixa eu matar a curiosidade da turma, né? Agradecendo, tem bastante gente aqui assistindo. Olha, gente de tudo que é lugar do Rio Grande do Sul, tem gente na Europa, tem gente aqui na Bahia. Isso é mó barato. Quando todo mundo puder colocar aqui, né? Esse que é um encontro mais até intimista do que a live de manhã, uma coisa mais assim pessoal, né? Se vocês escreverem aqui de onde vocês estão assistindo, isso é super legal. Ó, Uruguai, que legal! Falando que o 10º livro aqui, poxa, dando parabéns. É especial mesmo ver as pessoas acompanhando do mundo inteiro. Hoje o mundo permite, né? Se a gente vê o lado perigoso de viver num mundo onde as coisas se comunicam muito rápido, como na questão desse vírus, tem também um lado bonito da gente poder se comunicar. Estava agora conversando com um amigo meu que está na Austrália, conversando sobre ideias para a gente poder mudar essa nossa estrutura tributária tão cruel que a gente tem no Brasil. Eu tive uma ideia nesses últimos dias, estava falando com ele, uma ideia bem legal. Espero em breve estar podendo falar com vocês. Agradecendo todos os votos de sucesso aqui para o livro que vocês estão falando aqui. Temos mais de 1000 pessoas, olha que legal, gente, mais de 1000 pessoas assistindo aqui esse encontro, essa nossa live sobre o livro, essa palestra, vai ser uma palestra sobre o livro. Queria até pedir para vocês, todo mundo que está assistindo, se vocês puderem dar um like aí no YouTube, o pessoal do Facebook compartilhar, para mais pessoas poderem participar dessa palestra. É uma palestra que normalmente eu recebo as pessoas numa livraria, né? Faço uma palestra lá, dou um abraço em todo mundo, autografo o livro de todo mundo. Hoje não é numa livraria, mas ao mesmo tempo a gente pode ter muito mais gente, né? Numa livraria a gente não teria 1000 pessoas, não teria pessoas do mundo inteiro assistindo essa conversa. Então, é uma conversa que vai ser super especial até pelo tema. E o livro é esse aqui. Vamos lá, vamos matar a curiosidade. Olha aqui. Eduardo Moreira. A Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal, prefácio de Luiz Gonzaga Beluso. Professor Luiz Gonzaga Beluso, eu não tenho a menor dúvida, uma das pessoas mais inteligentes e certamente a pessoa mais culta que eu conheço. Me deu, assim, a honra de tê-lo abrindo aqui o livro com um prefácio lindo, né? Um prefácio uma aula. O prefácio dele é uma aula do Beluso que você leva aqui quando você compra o livro. E para mim foi uma aula também o que ele escreveu. E de onde veio essa ideia, né? Esse foi talvez um dos livros que eu escrevi, dos 10 livros que eu escrevi. Eu estava falando para vocês, já escrevi romances, já escrevi livros sobre a questão de investimentos, já escrevi livros. Obrigado aqui ao pessoal, Elisa de Florianópolis, Lili Tomes, dando parabéns a todos vocês, muito obrigado. Já escrevi livros sobre peças de teatro infantil, né? Já escrevi livros político-econômicos, e esse livro aqui foi o livro que talvez eu tenha tido menos dúvida, assim, do título, né? Porque o título é o estalo
do livro. Essa história de economia do desejo é o estalo do livro, né? A gente pensou um pouco sobre o subtítulo, essa questão da farsa da tese neoliberal, etc., para adiantar um pouco o assunto do livro, mas o título não tinha a menor dúvida. Eu nunca fui com tanta, assim, certeza no título como eu fui nesse da economia do desejo. E de onde surge esse título, né? De onde surge esse livro, para falar a verdade? Alguns de vocês já devem ter lido Desigualdade, alguns de vocês já devem ter lido O que os Donos de Poder Não Querem que Você Saiba. São 2 livros que eu escrevi, são livros que me deram assim, uma alegria muito grande, livros que surgiram quando o Eduardo tomou uma decisão numa das bifurcações da vida de perseguir essa jornada aí para entender essa questão da desigualdade, para compreender essa divisão tão cruel, essa divisão tão assimétrica de oportunidades, de possibilidades e de riqueza, né, que acaba sendo o resultado final e se mistura como causa e consequência dessa história toda, desse mundo com oportunidades tão mal distribuídas. E eu escrevi primeiro O que os Donos de Poder Não Querem que Você Saiba. Aquele livro é o livro do Eduardo em transição, né, o Eduardo saindo dessa bolha do mercado financeiro e se questionando muito. Esse livro do Eduardo, caramba, mas por quê? Eu estou olhando aqui, pelo que eu estou vendo, é assim que funciona. Você já se perguntou sobre isso? Já se perguntou sobre aquilo? Você já viu que é assim que funciona? Acompanha esse fluxo comigo. Então, o que os donos do poder não querem que você saiba é uma conversa, né? Eu escrevo até muito parecido do jeito que eu falo ali no livro, e as pessoas vão caminhando comigo para poder descobrir ali aqueles questionamentos que eu me fiz. Um livro escrito num quarto de hospital, eu sofrendo muito, assim, uma cirurgia que eu fui fazer que não deu certo, e eu acabei, enfim, passando por maus bocados, assim, perdi mais de 10 quilos em uma semana, fiquei à base de morfina há muito tempo, etc. E naquele sofrimento veio de vez essa escolha. Eu digo de vez porque é algo que a vida já vinha me levando cada vez mais para essa investigação, para essa peregrinação nesse lado de entender essa questão da desigualdade, né? E aí eu escrevo esse livro, que é um livro muito de questionamento e de virada de rumo de vida. Depois do Que os Donos do Poder Não Querem que Você Saiba, eu escrevo Desigualdade. No meio do Desigualdade, eu tenho aquela experiência de morar nas comunidades mais pobres do país, começando por acampamentos de trabalhadores sem terra, depois por quilombos, por pessoas que moram em regiões do sertão do Nordeste brasileiro, em aldeias indígenas, e morando mesmo, né? Eu sempre digo que assim, não eram visitas, eram períodos onde eu ficava com essas pessoas, trabalhava com elas, dormia junto com elas nas casas. Olha, pessoal da Espanha, que espetáculo, espero que vocês todos estejam bem e cuidados. A Espanha que também passou por um momento tão difícil nessa crise. Todo o meu carinho para vocês aí na Espanha. Mas aconteceu uma coisa ao longo desses 2 livros, que foi o seguinte: quando eu tomei essa decisão de me voltar contra, né, esse sistema e denunciar o sistema e tentar compreender o sistema e alertar as pessoas em relação àquilo que eu descobri do sistema, foi um período muito difícil, né, na minha vida. Difícil porque eu fui encarado meio que como um traidor do sistema, né, um traidor da bolha, e aquelas pessoas que eu imaginava que eram amigas, etc., não só sumiram, mas começaram a me atacar de uma forma muito forte, assim, muito agressiva, assim, né? E eu não tinha tido tempo de fazer novos amigos ainda, então eu estava no limbo ali, né? Eu estava atravessando aquele vale que foi um momento muito difícil na minha vida, foi um momento de muito sofrimento. Eu chegava em casa e sofria muitas ameaças. Teve um dia, eu escrevo isso num dos meus livros, que eu sofri mais de 1.500 ameaças pelas minhas redes sociais, pessoas dizendo tudo, desde ameaças bobas até coisas mais sérias, dizendo que se me encontrasse na rua eu me espancar, que eu me matar e etc. E eu chegava em casa, minha esposa estava chorando, meu filho começou a não dormir, porque ele já lia, já conseguia entender essas mensagens. E nesse momento você começa a se questionar, né? Você fala, caramba, cara, eu trabalho numa empresa que eu montei que oferece educação financeira para as pessoas. A maior parte das pessoas que
está querendo compreender esse mundo dos investimentos. Infelizmente é assim, porque todo mundo deveria querer entender esse mundo, eu sempre falo isso, mas são as pessoas mais ligadas no mercado, etc., que é um público mais conservador, até um público mais de direita, né? Eu falo essa história que eu falo, eu perco meus clientes todos, né? Perco os meus amigos todos e, pô, ainda desestruturo minha família, trago essa dor toda para minha família. Caramba, o que eu estou fazendo, cara? De onde vem essa maluquice, né, de querer fazer isso? E aí é engraçado porque tinha gente que me criticava dizendo que eu era oportunista, né? Eu até brincava, né? Não respondia publicamente, que essas pessoas a gente não responde, deixa falar sozinho que uma hora para, como já pararam. Mas eu falava assim para as pessoas mais próximas, pô, oportunista, só se eu sou aquele cara que não perde a chance de se dar mal, né? Porque do jeito que eu estou fazendo as coisas, para onde é que eu estou indo? Mas a família foi muito, assim, parceira nesse negócio. Eu até dedico o livro aqui, dedico esse livro a Juliana, Francisco, Catarina e Maria Eduarda, são meus 3 filhos e minha esposa, onde busco força e serenidade para seguir adiante. Eles merecem essa dedicatória porque eles realmente foram muito importantes para mim para seguir adiante nessa história. Mas eu precisava de encontrar uma força para fazer essa travessia e fui buscar a força no lado espiritual, assim. E me inscrevi num curso de yoga, aliás, um curso de yoga incrível em São Paulo, né? Chama Simplesmente Yoga, eu recomendo para todo mundo, assim, até por conta da parte da saúde da história, né? O Marco Schultz, que é um instrutor, o professor, o mestre desse movimento de yoga, se é que pode se chamar de um movimento, mas é uma sangha, né? Um grupo muito bacana, e é um peregrino, o Marco Schultz, um peregrino da fé, um cara que pesquisa, estuda muito, um ex-atleta, assim, então um cara com quem eu me identificava muito nessa questão da saúde e tudo, e eu falei, poxa, eu vou fazer um ano desse negócio para poder aprender a meditar, para poder me acalmar e voltar nesse lado de que a gente nutre a espiritualidade, que era algo que eu esperava que fosse me fazer mais forte nesse sentido. E voltei a estudar também os textos, que eu sempre gostei quando era mais novo, né? Os textos religiosos, assim. Então, comecei a ler os textos religiosos e aí comecei a ler muita coisa, assim. Comecei pela Bíblia, né? Aí li o Antigo Testamento, mas certinho na ordem, né? O Antigo Testamento inteiro, da primeira até a última página. Depois li o Novo Testamento. Aliás, quem gosta dessas histórias, eu sempre tive uma capacidade de memorizar bem grande, assim, né? Então, quando eu li o Antigo Testamento, eu achei a história tão bacana, contada ali no Antigo Testamento, que quando eu terminei, eu fui aqui para o YouTube, para o meu canal, e gravei a história toda do Antigo Testamento. Se você botar Antigo Testamento, ou Velho Testamento, Eduardo Moreira, tem lá a história inteira do Antigo Testamento, que eu contei com todos os nomes. Em uma hora, eu conto a história com todos os nomes, todos os lugares, toda a sequência, e de um jeito meio assim, meu jeitão, assim, meio informal, mesmo como se eu estivesse conversando com um amigo, com uma amiga ali, e é super legal. Até eu fiquei sabendo outro dia que tem um monte de catequese, etc., que usa o meu texto para ensinar ali o Antigo Testamento. Aí depois eu li o Novo Testamento, aí depois eu li o Alcorão Sagrado, e aí depois do Alcorão eu li o Mahabharata, né? Eu li a versão em prosa, um americano fez essa versão em prosa, o Mahabharata original ele é em sânscrito, ele tem mais ou menos mais de 10 vezes o tamanho da Bíblia, e escrito em versos, né? Então é muito difícil de ler, mas eu li a versão dele em prosa e depois li a Bhagavad Gita, que é um capítulo, né, que você tem do Mahabharata, esse grande épico que você tem do hinduísmo. Aí depois li os Yoga Sutras de Patanjali, e aí resolvi embarcar no texto dos grandes teólogos e dos textos ou escritos por ou escritos sobre, né, as pessoas santas que passaram por esse mundo. Então foi quando eu li, e aí li muita coisa, li São Tomás de Aquino, li Santo Agostinho, foi muito importante para mim a questão das confissões de Santo Agostinho, aí li, vocês vão ver de vez em quando passando morcego, essas coisas, que eu estou na minha chácara que passa de tudo, então vocês não se espantem, tá? Mas aí eu li São Juan de la Cruz, li Santa Teresa d'Ávila, li Kierkegaard, que eu achei espetacular, li Ashoka, né? Que tem uma história tão linda, né, de deixar de ser uma pessoa extremamente cruel, um governante cruel, para se tornar uma pessoa absolutamente dedicada ao próximo e aos princípios da não violência. Li
Santo Agostinho, eu já falei Santo Agostinho, li Santo Inácio de Loyola, perdão, que eu ia falar, li São Francisco, muito de São Francisco, eu sou um grande admirador de São Francisco, devoto de São Francisco, meu filho tem o nome de Francisco por causa de São Francisco, eu tenho uma relação com os animais muito forte, e lendo tudo isso, né, eu fui buscando essa força espiritual, mas ao mesmo tempo tinha esse outro lado todo do economista, que tinha que falar da economia e etc, e fui lendo também os livros de economia, né, os livros de economia que foram escritos, grandes clássicos de economia, e também livros mais modernos sobre a questão econômica, para poder participar desse debate que eu tinha acabado sendo jogado nesse debate aí, e num nível muito alto, assim. Eu sempre brinco assim, eu sou um generalista, eu não sou economista, eu estudei economia na Universidade da Califórnia, durante um período tirei um minor lá em economia, eu sou engenheiro no Brasil, e eu, um generalista, tinha que discutir, em uma semana eu tinha que me preparar para um debate no Congresso Nacional com o maior especialista do Brasil sobre previdência, né? Com o maior especialista do Brasil sobre tributos. E, então eu tinha que estudar muito essa questão econômica e passei a me dedicar muito para isso também. Então a vida passou a ser uma vida de muito estudo. E aparentemente duas coisas separadas, né? A parte da econômica e a parte espiritual. A parte econômica e a parte espiritual. E aí eu lembro que quando eu escrevi esse meu último livro, Desigualdade, eu voltei para a editora Record, né? Onde eu escrevi os meus primeiros livros. E eu tenho uma história muito bacana com a editora Record, né? Na editora Record eu escrevi Encantadores de Vidas, que foi um livro que recentemente eu até recebi uma estátua lá, que é a estátua de o recordista, que acho que é o nome, quando você vende mais de 100 mil livros, né, de um livro só, é como se fosse um disco de platina, digamos assim, né, de um cantor, e que foi o primeiro livro que eu publiquei por lá. Aí depois fiz o Encantador da Montanha, que é a publicação de um livro que quando eu tinha 17 anos de idade eu escrevi, e foi um livro que também vendeu umas 20 mil cópias lá, foi best-seller e tudo, ficou entre os 20 mais vendidos do Brasil por algumas semanas. Escrevi o Desigualdade, né, que atingiu o primeiro lugar na lista de mais vendidos, assim como atingiu Encantadores de Vida. A Regiane falando que leu, que bacana. Um abraço para você, Regiane. E então eu tinha uma história muito bacana. Voltei para a editora Record, e aí quando eu voltei, a Roberta Machado me falou assim: Eduardo, você escreveu O que os donos do poder não querem que você saiba, escreveu Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa, a gente tem que fechar a trilogia, quando é que você vai escrever o próximo? Só que o livro que eu estava na cabeça que eu queria escrever era um livro sobre essa busca espiritual que eu estava fazendo. Chamava-se Paz e Dor, que é um livro que eu ainda quero escrever, chamado Paz e Dor, né? Falando sobre essa questão da paz vir junto com essa caminhada, que é uma caminhada sofrida sempre, né? Ou seja, você ter que aceitar esse sofrimento como parte dessa caminhada para encontrar essa paz de caminho, né? Não a paz de nada acontece na vida, a paz de estou aqui indiferente ao que acontece no mundo, estou aqui apartado do sofrimento dos outros. Não. A paz exatamente no meio desse caos, encontrada através dessa caminhada do sofrimento. Mas eu falei, então não tem um livro para fazer a trilogia. Mas aí um dia aconteceu. E aí aconteceu Economia do Desejo. E foi um livro que aconteceu tanto assim que ele foi escrito em uma semana, assim. E de onde veio essa ideia do Economia do Desejo? Ele veio do seguinte: eu trabalhei 20 anos em banco, né, gente? Então, quando você trabalha em banco, você ouve repetido muitas vezes o mesmo discurso, que é esse discurso que explica a tese que, enfim, é a tese capitalista de uma maneira mais ampla, mas é também a tese por trás dessa corrente toda neoliberal ou ultraliberal e que acredita que você deve ter um Estado mínimo e etc. E ela é muito fácil de explicar. E a lógica por trás dela é muito sedutora também. E como é que a gente explica essa lógica que a gente tem por trás do Estado? Como é que é o discurso? Eu vou falar para vocês agora, vocês vão ver como é sedutor, como é gostoso de ouvir, como ele fecha a conta e como parece assim extremamente fazer sentido. Tem muito embasamento também num conceito super importante desenvolvido por um cara chamado Alfred Marshall, né, que é um economista super importante ali no final do século XIX, e que ele falava o seguinte, ele que desenvolveu o conceito de utilidade marginal. Ele dizia o seguinte: olha só,
Ele não dizia exatamente isso, mas eu já estou juntando a tese neoliberal com o que o Marshall falava, e aí eu digo para vocês qual a parte que o Marshall falava. Ele diz o seguinte, olha, a gente tem que incentivar as empresas a buscarem o lucro. Por que a gente tem que incentivar as empresas a buscarem o lucro? Porque a empresa vai ter tanto mais lucro quanto mais alguém está disposto a pagar por alguma coisa. E o que faz uma pessoa estar disposto a pagar muito por alguma coisa? Aí vem o conceito do Alfred Marshall, né? A gente paga caro por algo que nos traga uma utilidade a mais do que aquilo que a gente tem hoje, que seja maior. Então, quanto mais utilidade uma coisa traz para a gente gente está disposto a pagar por ela, ou seja, trocar o que a gente tem para ter essa outra coisa, que isso quer comprar uma coisa, né? Então, essa utilidade a mais que ela traz é o que a gente chama de utilidade marginal. Marginal quer dizer aquilo que a gente chama o delta, né? O a mais. Marginal vem de que a margem. Depois da margem, o que tem? Por isso que é a história de marginal, né? Então, quanto mais útil uma coisa for, mais a gente vai pagar por ela. Se a gente incentiva as empresas a buscarem o lucro, essas empresas vão buscar aquilo que elas podem vender mais caro, logo vão buscar aquilo que ofereça maior utilidade para as pessoas. Ao fazer com que essas empresas se concentrem nesse setor, que é o setor que vende aquilo que é mais útil para as pessoas, as pessoas vão ter à sua disposição aquilo que faz com que a utilidade seja máxima, ou seja, você maximiza a utilidade que existe no sistema. Você incentiva as pessoas a ter cada vez mais à sua disposição coisas úteis. Essas empresas, por sua vez, vão ser muito lucrativas, porque vão conseguir vender uma coisa muito caro que é muito útil para as outras. Quando os donos dessas empresas começarem a ganhar muito dinheiro, eles vão atrair concorrência. E aí, quando esses donos das empresas atraírem a concorrência, o que vai acontecer? Eles vão atrair a concorrência e para disputar mão de obra, para disputar matéria-prima que eles compram para poder produzir aquilo que eles estão produzindo, eles vão ter que pagar mais, porque se eles não pagarem, aumentarem o salário das pessoas que trabalham com ele, o cara da outra empresa que veio competir com ele vai pagar mais caro para esse cara. Então, à medida que começa essa disputa pelos insumos para poder entregar aquele produto, você faz com que o lucro do dono da empresa ele se espalhe para as camadas de baixo, ou seja, para as pessoas que fornecem a matéria-prima, para os empregados da empresa e etc. E com isso você tem o transbordamento do lucro de cima para baixo, que é aquilo que em economia a gente chama de trickle-down economics. É um nome bonito, né? Trickle-down economics. E aí você faz com que o dinheiro... primeiro, você maximiza a utilidade do sistema, você faz com que a maior quantidade de riqueza seja produzida e você faz que o dinheiro seja alocado de uma forma meritocrática. Todo mundo sai ganhando e o mundo o mundo vive às mil maravilhas, né? E olha que lindo isso. E aí o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, você tem que incentivar para que as empresas possam viver essa competição e essa realidade o máximo possível. E como é que você faz isso? Tendo o mínimo Estado, para não ter a menor interferência e fazendo o Estado servir só para garantir que isso seja possível, ou seja, um Estado que garanta os direitos de propriedade e que tem o monopólio da força para fazer cumprir esse tipo de condição. Putz, é linda a história. A história é demais e é super bacana. Só tem um problema. Quando você olha o resultado, não dá o que a turma fala. Quando você olha o resultado, você até tem um aumento da geração de riqueza. Mas a pobreza do mundo continua sendo avassaladora, né? E por mais que algumas pessoas usem argumentos como não, mas hoje um pobre vive mais tempo em melhores condições de vida do que vivia um rei na Idade Média. Vocês já devem ter ouvido várias vezes esses argumentos. E todos esses argumentos eu passo aqui no livro, tá? Eu não queria também adiantar tudo que está no livro, senão não vai sobrar nada para vocês lerem aqui. Mas o grande problema é o seguinte, se você for pegar, por exemplo, de 1960, tem até o gráfico aqui em algum lugar do livro, se for pegar de 1960, tá? Até os dias de hoje, o PIB no mundo, em termos reais, ele multiplicou por 6, multiplicou por 8. O PIB no mundo, de 1960 até hoje, multiplicou por 8, na verdade, um pouco mais do que 8. E a gente tem metade da população do mundo vivendo ainda abaixo da linha de pobreza. Então, se você começa a fazer a conta, você fala assim, mas vem cá, teria que multiplicar por quantas vezes para você não ter essa população gigante abaixo da linha de pobreza?
E outras coisas, as pessoas que saíram da linha de pobreza, boa parte delas saíram atualmente por causa da China, que tem um modelo econômico completamente diferente do que defende a tese neoliberal. Tem o Estado tendo uma importância enorme no modelo econômico. Então, por que dá errado a história? Onde é que está o erro da teoria? E isso ficava me encucando. Onde é que está o erro da teoria? Onde é que está o erro da teoria? Onde é que está o erro da teoria? E uma dica eu já tinha tido, né, num estalo que eu tinha tido, que era o seguinte: poxa, eu que sou um cara que sempre fui muito matemático, etc., tem uma coisa que não entra nessa conta. Quando a gente fala nessa equação que a gente está maximizando o lucro e botando as empresas para correr atrás do lucro, etc., e aí elas vão competir, tem uma coisa que não dá para a gente quantificar. E como não dá para a gente quantificar, não tem como entrar na equação, que é o seguinte: toda vez que você tem a primeira empresa acumulando esse lucro todo, que a gente falou que depois, pela competição que surge, vai transbordar para baixo, etc., junto com o dinheiro, essa empresa acumula o quê? Essa empresa acumula poder. E o poder não entra na equação. E aí, no momento que ela acumula poder, ela imediatamente usa esse poder para criar as barreiras que fazem com que as outras empresas não possam competir. E como ela faz isso? Ela começa através de um processo de consolidação que acaba tomando uma potência econômica tão grande que passa a ter um poder político muito grande também. E vocês vão entender isso. Isso é um conceito de investment banking, de bancos de investimento, mas que vocês vão entender de uma maneira muito fácil. Como é que funciona esse processo de consolidação? Esse processo de consolidação funciona da seguinte maneira. Vamos supor que você tenha duas empresas, tá? Uma empresa que as duas empresas estão lucrando R$1 milhão por ano. Essas empresas valem a mesma coisa? Não necessariamente. Por quê? Pode ser que a primeira empresa esteja dando esse lucro de R$1 milhão há 10 anos seguidos. E a segunda empresa não. Ela, no ano retrasado, lucrou 100 mil, no ano passado 500 mil, nesse ano lucrou 1 milhão. Ou seja, ela vem com o lucro crescendo pra caramba, é uma empresa muito mais moderna, é uma empresa que tem sistemas muito mais modernos e eficientes também, e então a segunda empresa vale muito mais do que a primeira. Então, a gente tem um negócio, quando a gente faz estudo de análise de empresas, de valor de empresa, chamado múltiplo. Vamos supor que a segunda empresa valha 10 vezes o resultado dela. Então, ela tem o resultado de 1 milhão, ela vale 10 milhões, é o valor daquela empresa. Se você quiser comprar aquela empresa, você vai ter que desembolsar 10 milhões. A primeira vale menos. Então, a primeira empresa, para você comprar aquele resultado de 1 milhão, você vai pagar um múltiplo de 5. Você vai ter que pagar 5 milhões para comprar aquela empresa. O que o dono da segunda empresa tem uma ideia brilhante? O que ele faz? Ele fala assim: olha só, por que eu não faço o seguinte? Pega a tua empresa que gera R$1 milhão e bota para dentro da minha. Vamos juntar as duas empresas. Porque aí eu pego e adapto os meus sistemas todos para você, tu pega a minha marca, etc. Você já tem o resultado de 1 milhão, junto o teu resultado de 1 milhão com o meu resultado de 1 milhão, agora a gente vai ter um resultado de 2 milhões debaixo da empresa que tem um múltiplo de 10. A nossa nova empresa vai valer 20, porque é 10 vezes 2 milhões. Antes, separadas, elas valiam 15. Elas consolidadas valem 20. Esses 5 milhões que aparecem, eles são divididos entre os dois donos de empresa. E aí você começa a ter um processo de consolidação. Os adeptos da tese neoliberal, eles falariam o seguinte: não, mas isso é bom. E por que é bom? Isso é bom porque quando você faz isso, você está concentrando todos os recursos naquela empresa que é mais eficaz, é mais eficiente, etc. e tal. Só que ele esquece o seguinte, que quando você começa a fazer isso numa escala muito maior, vai chegar num ponto onde as pessoas que trabalham nesse setor não vão poder escolher onde trabalhar. Então, o dono da empresa, ele vai poder pagar o salário que ele quer para essas pessoas. E vai começar a pagar menos para essas pessoas. Quando essa empresa dominar totalmente o mercado, essa empresa ela vai poder escolher o preço que ela impõe para as pessoas que se tornaram dependentes dela, porque só tem o sistema de computador dela, só tem o produto dela que encaixa nas outras peças, então ela começa a cobrar quanto que ela quiser. E aí os preços começam a subir muito mais por causa disso. Aí essa empresa começa a ter um poder político muito grande. Essa empresa começa a criar barreiras para os outros poderem entrar, que os outros não vão conseguir entrar para poder competir com ela. Essa empresa começa a ter tantos ativos, começa a ser tão grande, que ela consegue pegar dinheiro emprestado nos bancos, oferecendo seus ativos em garantia, muito mais barato que qualquer outra empresa que queira entrar. Então, como se ela se financia mais barato, ela consegue oferecer o produto mais barato, onde a outra não vai nunca conseguir oferecer. E você vai migrando para uma situação de monopólio. É por isso que toda vez que você tem um mercado
que não é regulado e não tem presença nenhuma ali do Estado regulando esse mercado, você tende ao monopólio e não para uma super competição como as pessoas imaginam, com os melhores preços, etc. E eu vou dar um exemplo para vocês que eu dou aqui no livro. A internet. A internet surgiu. Quando a internet surgiu, ela surgiu de um jeito tão rápido, era uma nova tecnologia, que não deu tempo de legislar sobre a história. Então você tinha o sistema, um ambiente de negócios ali, e não tinha uma lei para poder regular aquilo. Então aquilo era o sonho das pessoas que defendem o livre mercado. Então era um livre mercado 100% como eles imaginam na utopia. As pessoas que estão numa garagem podendo competir com aquelas que estão ali na Faria Lima de igual para igual. E aí o que aconteceu com a internet depois de um tempo, nesse livre mercado? Virou uma super competição com preços maravilhosos e ofertas diversificadas? A internet, ela é toda de monopólio. Toda. Se fosse pessoas competindo ali, a gente tinha um cemitério, não ia ter lugar para enterrar tanta gente. Todo mundo morreu na internet. Facebook é monopólio, Google é monopólio, YouTube é monopólio, Instagram é monopólio, LinkedIn é monopólio, tudo é monopólio. Tudo a Amazon é monopólio, é tudo monopólio. E aí o que acontece? O Facebook, quando ele virou monopolista e as empresas passaram a depender dele para vender suas coisas, eu sei porque eu vendo cursos de educação financeira, eu dependo da propaganda do YouTube e do Facebook para as pessoas conhecerem meu produto. Ele faz o seguinte, de um ano para o outro ele sobe 10 vezes o preço da propaganda. E aí, você tem que pagar. Você tem que pagar. Você não tem opção. Então, esse era um dos pontos. Mas tinha algo mais que não estava fechando na teoria. E aí, quando eu vi esse algo mais que não estava fechando na teoria, eu cheguei à conclusão desse livro. E deixa antes falar para vocês outra coisa que me inspirou para ter esse algo mais. Está parecendo ter muito suspense, mas não, que eu quero contar a história direitinho para vocês. Foi numa palestra na Casa do Saber. Eu estava numa palestra na Casa do Saber, e aí uma pessoa lá na Casa do Saber, uma pessoa super educada, devia ter seus 50 anos assim, ele falou, olha, muito bacana isso tudo que você falou, mas eu não concordo, talvez seja um dos únicos aqui que não concorda, e eu defendo essas políticas todas liberais, que na verdade são essas neoliberais. Neoliberalismo é lindo, né? Os ideais se você lê um texto do Locke, por exemplo, do Rousseau, são as coisas mais bonitas do mundo. Aliás, cito alguns trechos de Rousseau aqui no livro, é a coisa mais linda do mundo, né? Você tem essas pessoas, elas eram de esquerda, né? Esses liberais, Rousseau, Locke, leem a Carta à Tolerância do Locke, o Discurso sobre as Origens da Desigualdade entre os Homens do Rousseau, são textos absolutamente maravilhosos. Mas esse rapaz lá falou assim, mas vem cá, você está falando, eu sou a favor disso. Aliás, se você for olhar o ranking dos países, das economias que têm maior liberdade no mundo, o ranking Economic Freedom Index, que é o ranking de liberdade econômica, você vai ver que esses países todos que você está falando aí, como Dinamarca, Noruega, etc., todos eles têm uma liberdade econômica enorme, são países que adotaram essas políticas neoliberais, e por isso que estão tão bem assim, é só você ver o ranking que você vai ver. E eu falei, caramba, calma aí, eu estudei um pouco a história desses países, esses países não tem nada de neoliberais, são sociais-democracias e países que tem ali uma taxação muito grande das pessoas mais ricas, tem uma redistribuição de renda importantíssima, tem a universalização da saúde, da educação. Mas como é que esses países podem estar tão bem nesse ranking, né? E é um ranking que vocês veem, ele é repetido a todo instante. Você vê o ministro da Economia, os secretários econômicos, vários economistas famosos de bancos citam que o Brasil, no ranking de liberdade econômica, está num dos últimos lugares, e etc. e tal. E você fica olhando aquilo e fala, caramba, como é que pode? E eu fui com aquilo para casa. E aí foi num dia, quando eu tinha acabado de ler, eu acho que era um trecho daquele Way of Perfection, da Santa Teresa d'Ávila, e logo depois fui ler um trecho do Alfred Marshall sobre essa questão da utilidade marginal, no original dele, no Principle of Economics, e aí, pá, veio o estalo. Eu falei, é isso! É isso, eu sempre busquei a resposta, mas o que eu estava fazendo errado era pergunta. Eu falo tanto isso nos meus cursos de educação financeira. O que importa não é a resposta, o que importa são as perguntas corretas. Voltaire falava isso, né? E aí, Mário Quintana, o poeta brasileiro, falava isso também. Mas aí, eu falei, é isso, quando a gente diz que esse sistema maximiza a utilidade das pessoas, o que é utilidade? Porque utilidade é uma palavra linda, né?
Utilidade é uma palavra que, quando a gente olha a utilidade, a gente fala o seguinte: caramba, todo mundo quer ter mais utilidade, né? Utilidade é uma coisa boa, né? Não tem como. Então, esse lance de usar a palavra certa para defender uma ideia, eu sempre digo responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal. Quem vai ser contra a lei de responsabilidade fiscal? Se for contra, vão te chamar de quê? Irresponsável, né? E ninguém quer ser irresponsável. Então, essa questão da utilidade marginal é interessantíssima também, porque você chega e fala assim, não, porque essa equação maximiza a utilidade. Mas aí eu fiz a pergunta, que estava na minha cara naqueles textos religiosos e espirituais todos. O que é utilidade? É necessidade ou é desejo? E aí veio a resposta clara. O que é maximizado nessa equação não é necessidade, é o desejo. E por que o que é maximizado é o desejo? Porque o desejo, ele nunca pode ser preenchido. Por definição, o desejo não pode ser preenchido. Tem até um trechinho aqui que é lindo da Bhagavad Gita, e a Bhagavad Gita é a canção do Senhor, né, que quer dizer Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um dos trechos do Mahabharata que eu estava falando para vocês. E você tem que, nesse trecho da Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna, que é o guerreiro que está ali entrando nessa batalha no campo de Kurukshetra, né, contra os Kurus, né, seus primos. E ele fala para Arjuna assim: aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, e não o homem que se esforça para satisfazer os seus desejos. Porque os desejos são como o oceano, que estão sempre sendo abastecidos e nunca transborda, nunca enche. Ele não pode ser enchido, e tem que ser assim. Aliás, aí começo a pegar trechos, aí eu pego trechos da Bíblia, trechos do Alcorão, que mostram essa natureza insaciável do desejo, por natureza. E o desejo tem que ser insaciável, porque o lucro sempre tem que ter mais. Se você chega num ponto onde você não pode subir o preço daquilo que você quer oferecer, onde você não pode tornar aquilo mais desejado, onde você não pode tornar aquilo mais escasso, você perde essa possibilidade de ter o a mais. Aliás, tem uma frase bacana naquele Wall Street Poder e Cobiça, no mais recente que eles gravaram, onde o cara pergunta para o outro que tem, sei lá, 300 milhões de dólares, fala assim, mas vem cá, quanto você quer ter? Qual o número que você quer ter? Aí fala, mais. Isso é uma definição perfeita, o mais, porque o desejo é o mais. Já a necessidade, ela tem uma tampa onde ela enche a necessidade. E aí, quando ela enche, você tem um problema enorme. Nesse modelo, o que é maximizar o lucro? Que você teria as pessoas agindo com solidariedade, as pessoas repartindo as coisas, as pessoas ajudando as outras, porque o negócio estava cheio, o que elas precisavam estava cheio. E aí a gente começa a entrar numa questão filosófica, que é debatida aqui também. O que é necessidade e o que é desejo, né? Porque o sexo, por exemplo, é necessidade ou é desejo? É necessidade e é desejo. Mas qual a linha que divide um de outro? É difícil a gente falar isso, né? Você pode levar para um extremo ou para o outro. Então, por exemplo, o mundo inteiro que vivesse como São Francisco de Assis seria um mundo de uma economia só da necessidade, né? Um mundo formado por ascetas, assim. Pessoas que abrem mão de todos esses desejos de supérfluos, etc. Certamente seria um mundo que usaria muito menos recursos naturais, um mundo onde as pessoas... um mundo que não entraria em guerra, onde as pessoas seriam muito mais solidárias, etc. Alguns diriam que seria um mundo mais chato para se viver. Por outro lado, se você levar para o outro extremo, um mundo que vivesse todo mundo igual ao Donald Trump, todo mundo querendo ter iates, navios, ser maior que o outro, ser o centro das atenções, etc. Certamente, o mundo esgotaria seus recursos naturais extremamente rápido, seria um mundo que viveria com guerras o tempo inteiro. Então, se leva para um extremo e para o outro para entender o conceito do que é uma economia da necessidade e uma economia do desejo. E aí você entra com a história que é o seguinte, e vem cá, e onde é que o Estado deve entrar nessa? E o que é a iniciativa privada? Porque a iniciativa privada é a economia do desejo. É a economia que ela sempre vai querer ter mais, encontrar um jeito. E o Estado deveria se focar na economia da necessidade. E aí eu começo a falar isso aqui no livro, e aí eu queria alguns trechinhos para vocês, que são trechos interessantes para ler para vocês. Primeiro, porque esse livro foi escrito um mês, na verdade, algumas semanas antes da pandemia acontecer.
E aí a gente está vivendo isso agora. Um monte de gente tem falado para mim, Eduardo, eu estou aprendendo a viver só com as minhas necessidades, e eu estou vendo que um monte de coisa que eu tinha aqui era só desejo, era supérfluo. E eu estou vendo como assim, é uma distância enorme. E eu tenho muito mais do que eu precisava, né? E, na verdade, não tenho algumas coisas que eu precisava. Então, essa questão que veio na pandemia, de deixar muito clara essa linha de um para o outro, é algo que está escrito no livro de uma maneira assim, antes de acontecer isso. E aí o Frei Beto que escreve a orelha do livro, Frei Beto é uma pessoa absolutamente fantástica, linda. Ele escreve o seguinte na orelha: estimado Eduardo, li com gosto e interesse seu Economia do Desejo. É um livro abrangente, pois além de abordar questões econômicas em linguagem que todos entendem, trata também de ética e espiritualidade. Seu livro é quase profético. Dá a impressão de que você previu a crise na qual mergulhou o capitalismo neoliberal, provocada não por guerras ou pelo estouro de bolhas financeiras, e sim pelo coronavírus, que desarrumou toda a economia global. Ele falando que o livro é quase profético nesse sentido. A Simone falando que você está fazendo um milagre, eu estou entendendo a economia, mas a economia é super simples, Simone. E esse livro, você viu, o Frei Beto falou a mesma frase que você, a gente falou quase ao mesmo tempo aqui. E aí o Luiz Gonzaga Beluso fala o seguinte: o título Economia do Desejo suscitou a esperança de encontrar uma narrativa que escapa aos espartilhos que aprisionam a razão econômica, entre aspas, nos calabouços das teorias ignorantes da complexidade da ação humana na sociedade de indivíduos. Foi, de fato, o que eu encontrei. Então, assim, esse livro ele vai conversar com vocês, né? Porque ele não é um discurso, ele é uma conversa sobre toda essa questão do que é economia do desejo, o que é economia da necessidade, os trechos dos textos religiosos que mostram tudo isso. E aí eu entro em como as pessoas conseguem defender essa tese neoliberal que se baseia na economia do desejo, que nunca chega. E pego, por exemplo, esse índice de liberdade econômica. E eu resolvi fazer uma coisa que nunca ninguém fez, eu acho. Eu entrei, o índice está na internet, você pode entrar e ver a metodologia de cálculo. E o índice é uma fraude, me perdoem usar uma palavra mais forte assim. Esse índice que o mundo inteiro usa para ver quais são as nações mais abertas economicamente, o índice ele é uma média simples, não é nem ponderada, de 12 itens, que ele dá uma nota de 0 a 100. Então, por exemplo, nesse índice tem um dos itens que é o seguinte, eu vou até falar para vocês aqui certinho, quer ver? Olha só, o índice Government Integrity, que é o seguinte, a integridade do governo. Qual é a percepção de corrupção no país? Uma nota de 1 a 10 lá que eles calculam. Isso tem o mesmo peso de como é que é a liberdade para as pessoas poderem fazer negócios de acordo com a legislação que tem para as pessoas poderem fazer negócio. Uma coisa que é uma percepção, que é uma nota que você dá, e o outro que é o de fato, que a gente imagina como liberdade econômica. Aí eu entrei nesses países, como a Dinamarca, como a Noruega, como esses outros países. Aí quando você entra, você pega, por exemplo, a Dinamarca, que é o país número 8 no ranking. Então você imagina que é o seguinte, um país que é extremamente aberto, é um país livre economicamente. Sabe qual a pior nota que a Dinamarca tem? Ela tem a pior nota em peso dos impostos em gastos governamentais. A pior nota dos dois são exatamente nos itens que a gente luta, exatamente nessa luta contra o modelo neoliberal. Aí você chega mais para frente e pega, por exemplo, quer ver? Deixa eu pegar um outro país aqui para vocês verem aqui, ó, Country Rankings, que eu tinha visto hoje aqui para mostrar para vocês. Holanda, você pega a Holanda, está lá também dos países com maior liberdade econômica do mundo. Sabe qual é a pior nota da Holanda? Em duas, gastos governamentais e liberdade das relações de trabalho. É um país que tem uma justiça do trabalho, leis trabalhistas que protegem demais o trabalhador. Ou seja, todos aqueles países que eles falaram que, olha só, eles adotam as políticas neoliberais porque eles estão em primeiro lugar no ranking, eles não adotam nada, eles têm nota alta nesses outros itens que eles colocam para esses países ficarem lá em cima e poder fazer essa propaganda falsa que esses países adotam as políticas neoliberais. Quando exatamente nos itens que medem as políticas neoliberais, eles têm notas horrorosas, mas são compensadas pelos outros. Então, uma conta de chegada para poder
vender uma narrativa. E aí começo a explorar, e aí eu dou aqui os lugares onde você buscar, você poder procurar, boto alguns gráficos aqui para as pessoas poderem ver, como, por exemplo, as pirâmides de distribuição de riqueza e de renda também, e tem essa parte que é muito legal de poder quebrar esses mitos, né? Tem um outro trecho que eu queria ler para vocês, que eu coloco aqui também, que é muito interessante, onde o Rousseau, né, ele fala, no começo da segunda parte do discurso sobre a desigualdade entre os homens, ele fala o seguinte, olha, o primeiro, que ao cercar um terreno, teve a audácia de dizer, isto é meu, e encontrou gente bastante simples para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras e assassinatos, quantas misérias e horrores teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas e cobrindo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes: não escutem esse impostor, estarão perdidos se esquecerem que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. E aí eu pego isso e faço uma comparação com o Jardim do Éden, que está descrito ali no Antigo Testamento da Bíblia, quando ele diz, exatamente, a Bíblia diz que, olha só, ali a terra era de todos, né? A terra era de ninguém, os frutos eram de todos, eles tinham todas as suas necessidades, eles usam até essas palavras, né? O alimento, eles tinham tudo que eles precisavam, tinham um companheiro e uma companheira, eles tinham riquezas, que tinham as pedras de ônix e de bdélio ali para eles poderem ter a riqueza que eles necessitavam, tinham água limpa, todas as necessidades. Aí chega a serpente e fala o seguinte, está vendo ali aquela árvore? Se você comer daquele fruto, você vai poder ser igual a Deus. Pronto. Começa, eu brinco ali, a economia do desejo. E não começa com um desejo qualquer, o desejo de ser igual a Deus. E não é isso que a gente quer hoje? Poder chegar a ser igual a Deus, ter um desejo que não vai nunca chegar no fim, e um pedacinho do mundo vive com muito mais do que precisa e com, ao mesmo tempo, um sentimento de falta enorme, um vazio enorme, com uma depressão profunda, com uma sensação de que nunca chegou lá e de que falta muito, tomando remédios para aliviar a depressão. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem depressão, 1 milhão de pessoas no mundo se suicidam todos os anos, todos esses números estão aqui. E, por outro lado, quase toda a população mundial que não tem acesso ao básico, a economia da necessidade. Então, assim, esse livro foi uma grande descoberta para mim. E aí a gente começa a falar sobre os conceitos econômicos, sobre os conceitos de qual é a função do Estado, o que o Estado faz, como é que ele pode redistribuir renda, algumas ideias que eu até lanço que poderiam ser adotadas pelo Estado, e aí se desenvolve o Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. A tese neoliberal descrita aqui no livro, toda essa crítica explicitada aqui, explicada de uma maneira super fácil de vocês entenderem, e aí também essas outras elaborações. E sempre com essa presença desses outros textos que me acompanharam e que fizeram chegar a essa conclusão. Então, com trechos da Bíblia, do Bhagavad Gita, do Alcorão, do budismo e de várias correntes filosóficas, de várias linhas aí religiosas e espirituais que eu acho que engrandecem demais aqui o livro. Então é isso que eu queria contar para vocês. E agora a surpresa que eu ia falar para vocês é o seguinte: eu autografei aqui no sítio 1000 exemplares do livro, né? A gente tem bem mais do que isso, a gente tem 3.500 pessoas nos assistindo, mas eu autografei 1000 exemplares do livro Economia do Desejo e combinei com o Submarino, né? A loja Submarino, que a gente escolheu por ter o sistema que consegue ter o maior número de pessoas acessando ao mesmo tempo. Da última vez, a gente fez por um sistema, e o sistema, a gente derrubou o sistema dessa livraria no Brasil inteiro, quando eu lancei o Desigualdade virtualmente, mas hoje a gente tem um sistema muito mais robusto, então eu espero que todos vocês consigam comprar, né? E aí, todo mundo que comprar hoje vai ter o livro autografado entregue em casa. E ainda tem uma coisa legal que é o seguinte: eu vi no primeiro capítulo, né, na página, até quem for comprar já pode anotar aí, que é o seguinte, na página... cadê aqui, ó? Vamos lá. Na página... Tá aqui. Na página 22, os números que era para ser 63,83,
está 63/83. Onde era para ser 79,74 anos, está 79/74 anos. Então, na segunda edição já vai ser diferente. E por que eu estou falando isso? Eu sou um colecionador de livros em casa, né? Então, quem comprar esse livro hoje vai ter, primeiro, a primeira edição, que está escrito aqui na frente, né? Primeira edição, que vai ser uma edição, assim, de colecionador desse livro. A segunda edição já vai ter uma coisinha diferente. Então, a primeira edição é única, ninguém vai ter uma edição igual a essa aqui, que é da primeira edição, e autografada, entregue em casa. E aí a notícia boa é o seguinte, eu queria até colocar isso, o Rafael, que trabalha comigo na empresa lá dos cursos de educação financeira, ele que deu essa ideia, eu achei a ideia muito legal, porque a gente hoje, o que a gente vender de livro hoje, ajuda muito a gente a entrar nas listas de mais vendidos, né? E isso faz com que o livro, ficando bem ranqueado ali na lista de mais vendidos, ele receba assim um destaque grande nos sites que vendem livros e essa mensagem chegue a muita gente. Eu acho que é um momento tão importante dessa mensagem que traz uma análise crítica a essa tese neoliberal que é vendida como um dogma. Eu acho muito importante esse livro chegar para muita gente. Então, o que a gente preparou para vocês hoje foi o seguinte. Então, eu vou botar aqui, ó. Compartilhar a tela. Vamos lá. Tá aqui. Então é o seguinte, hoje, o que a gente vai fazer? O preço do livro é R$ 34,90. Então, quem hoje comprar o livro, vai comprar o livro pelo preço de R$ 34,90, mas vai receber o livro autografado em casa. Os primeiros 1.000 que comprarem hoje vão receber o livro autografado em casa. Esse é o preço do livro, R$ 34,90. Quem quiser comprar 5 livros vai ter 10% de desconto. Então, isso a gente conseguiu ver lá com a Submarino. Então, quem comprar 10%, quem comprar 5 livros, para dar de presente para amigos, etc., vai ter 10% de desconto no livro. A gente fez pacotes assim, porque tem pessoas que podem querer comprar e presentear amigos, pessoas na empresa, etc. E, com isso, essas pessoas têm uma vantagem por comprar mais livros. Quem quiser comprar 10 livros, ganha um desconto um pouco maior, de 11%, e ganha junto o curso que eu dou de educação financeira, que se chama 3C, que é um custo que o preço dele, quando a gente vende em promoção esse curso, em alguns momentos a gente vende esse curso em promoção, custa R$ 47,00. É um custo que tem ali 3 módulos do básico da educação financeira. Então, você compra 10 livros, ganha um desconto, ganha o curso 3C de graça, de presente, e todos esses livros autografados. Quem quiser comprar 20 livros também ganha esse curso 3C e ganha um desconto um pouquinho maior. Quem quiser comprar 50 livros, vai falar, pô, mas por que eu vou comprar 50 livros? Tem gente que tem uma empresa ou que quer fazer, quer ajudar com esse livro divulgando essa ideia. Eu recentemente comprei 100 livros de um livro que falava sobre essa questão toda da reforma administrativa no Brasil para ajudar o livro a ser divulgado para muitas pessoas. Um livro espetacular que foi produzido lá pelo meu amigo Celso, lá do IPEA, né? Então, um livro que foi muito bacana, que José Celso que coordenou ali o livro. Então, quem comprar 50 livros, além de ganhar 15% de desconto, ganha esses meus 2 cursos, que é o 3C, que é esse curso básico, e ganha o outro curso, que é o que é o Mente Rica. Esse Mente Rica é um curso de economia comportamental. São 22 aulas que falam os princípios da economia comportamental, que como é que funciona o nosso processo de tomada de decisão. Eu acho que é um dos cursos mais legais que eu tenho lá na nossa empresa de educação financeira, né? Então, esse pacote, esse curso é um curso que custa os R$300, os 2 somados custam R$444. Então, quem comprar esses 50 livros tem 15% de desconto e, além de pagar esse preço menor, ganha esses 2 livros. E quem quiser comprar 100 livros, né? Acho que poucas pessoas vão poder comprar 100 livros, mas quem tem uma empresa grande, etc., quiser comprar 100 livros, além de ganhar 20% de desconto, ganha todos os meus cursos de educação financeira. Ganha o curso 3C, ganha o Mente Rica e ganha o Investidor Mestre, ou seja, ganha um pacote que vale R$ 1.441 quando a gente vende na promoção. Então, quase metade do que você vai pagar, que já é com desconto de 20%, você vai receber em valor, né, desses nossos cursos para vocês fazerem. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu estou muito, muito, muito feliz de estar inaugurando esse momento aqui. Eu esqueci de botar uma coisa aqui, ó. O Rafa, que trabalha comigo, ele sempre pede para eu colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Esse slide é super importante. Primeiro, para você comprar o livro, tem que clicar nesse link aqui
né? Ou vai botar esse endereço no seu computador, edu1.com.br/livro, mas se você clicar no link que está aqui no YouTube ou no Facebook, você vai poder comprar. E aí, como é que você ganha o curso, né? Você tem que fazer o seguinte, é só você encaminhar, só para você liberar o bônus. Porque nós estamos dando isso, não é a Submarino que está dando isso, nós que estamos dando isso de graça para vocês. A Submarino tem lá o máximo de desconto que eles podem dar nos livros, a gente pediu e eles fizeram esse desconto especial para as pessoas, lembrando que vocês vão receber o livro autografado. Qualquer pessoa que comprar em qualquer outro site não recebe o livro autografado. Mas eles só podem dar desconto, eles não podem dar um bônus, né, extra, como um curso, etc. Então, para você ganhar esse bônus extra, é só você pegar o e-mail de confirmação da sua compra no site do Submarino e você manda para contato@edumoreira.com.br. Então, você pega o site que você vai receber da Submarino e manda para contato@edumoreira.com.br. E aí vocês vão poder receber o livro na casa de vocês. Bem, gente, ali, ó, tá escrito ali o link. Eu vou querer abrir agora, para quem quiser lançar uma pergunta agora, né? O pessoal perguntando de livro digital. Tem lá o livro digital, sim. Eu não sei quanto que tá, Jorge, mas o digital é sempre um pouco mais barato, tá? Acho que era R$25 o livro digital. E só para vocês saberem, eu não tenho controle, tá? Muita gente fala, pô, Eduardo, mas o livro tá caro, faz um desconto para mim. Se eu te mandar o dinheiro, você entrega em casa. Não é o Eduardo que faz o livro, tá, gente? É uma editora que faz o livro. A editora contrata uma distribuidora que vai para as livrarias que vendem o livro. Então, quem define o preço? A editora, a livraria e a distribuidora. Eu tenho um percentual pequeno do preço da capa do livro. Então, eu sempre falei o seguinte, livro não dá dinheiro. Não dá dinheiro mesmo. Se eu tivesse que me sustentar pelos livros que eu vendo, a gente não conseguiria nem alugar o escritório que a gente tem em São Paulo para ter toda a nossa estrutura. Mas o livro é a possibilidade que você tem de eternizar uma ideia. Tem até uma passagem interessante. Uma vez conversando com o Monty Roberts, né? O Monty Roberts me falou que a história dele começou com aquele livro O Homem que Ouve Cavalos, que é um livro que passou, acho que 48 semanas na lista de mais vendidos do New York Times, um bom tempo ali em primeiro lugar na lista de mais vendidos do New York Times. E ele disse que ele escreveu esse livro porque ele conheceu a Rainha Elizabeth, né? Ele que me levou para conhecer a Rainha Elizabeth, e quando ele conheceu a Rainha Elizabeth chegou para ele e falou que ele tinha que colocar essa história de algum jeito e pediu para ele escrever um livro. E ele falou, não, naquela época não era época de internet ainda, a gente está falando de 89, se não me engano, e aí ele falou o seguinte, não, eu vou gravar uns vídeos, aí eu gravo um vídeo, a gente em VHS, né? Aí a gente tem a fita lá, a gente vende a fita para as pessoas aprenderem o meu método de doma sem violência. Ela falou, não grava fita, não. Aí ele falou, por quê? Porque fita, essa tecnologia vai mudando, e essa coisa vai passar. E livros são para sempre. Então a Rainha Elizabeth falou isso para ele, e eu nunca mais me esqueci dessa história. Livros são para sempre, né? Então, é muito bacana essa história da gente poder deixar isso para frente aí. Pô, estou muito feliz, muita gente dando parabéns aqui pelo livro. Ó, a Leila Mello pedindo para colocar o e-mail para confirmação da compra. Então, vou botar novamente aqui para vocês que estiverem comprando um dos pacotes que dão direito ao curso lá de educação financeira, tá? Então, aqui, ó, esse é o e-mail, Leila. Se você comprar um dos pacotes, né, que dá direito a um dos cursos, você vai receber os livros autografados e você tem que mandar um e-mail para contato@edumoreira.com.br. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ver. O pessoal falando que assiste todas as lives, todas as entrevistas. Aliás, Rita Jaques aqui, deixa eu te falar uma coisa. Amanhã a entrevista é com o Laurentino Gomes e com a Kite, né? Eu esqueci o sobrenome dela, que é uma liderança jovem, negra, que é assim espetacular. O Laurentino, que escreveu agora essa trilogia sobre a escravidão, que escreveu também aquela outra do 1808, 1822, e a outro 1838, se não me engano, que é o autor atualmente mais vendido, mais premiado do Brasil. Então amanhã a live está espetacular. Aqui, ó, Guinho Santista falando, pô, super válido esse comentário. Hoje é Dia Mundial da Enfermeira, né? Então que haja aqui uma homenagem a essas pessoas que estão na linha de frente, arriscando suas vidas, longe das pessoas que mais amam no mundo,
sofrendo elas, sofrendo os outros que são próximos a eles, a elas, nesse momento tão duro assim. Esses verdadeiramente estão vivendo esse sentimento de compaixão, compartilhando esse sofrimento. Então, todo aqui o meu carinho, o meu abraço e a minha gratidão às enfermeiras que estão, e os enfermeiros também, mas pelo que eu estou lendo aqui é o dia da enfermeira, né? Mas se for o dia dos enfermeiros, de qualquer forma fica aqui toda a minha gratidão, o meu carinho aos enfermeiros e às enfermeiras. Aqui, isso, Fred falando que no Kindle está R$25, é isso mesmo, a versão eletrônica, como eu tinha falado, então até acertei a pessoa que perguntou ali em cima, né? E aqui vocês estão comprando a versão física autografada para receber em casa, né? A Carmen falando que deseja um conceito muito caro para a psicanálise, é verdade, existem livros incríveis, tem um chamado Economia do Gozo, que eu li recentemente, espetacular, que fala muito sobre as teses de Freud relacionadas também às teses econômicas modernas, é um livro muito interessante, eu gosto muito de ler também os livros sobre psicanálise, gosto muito de Jung, gosto de Freud também, gosto muito de Lacan, e, enfim, concordo com você. A Maria Vinagre dizendo que não consegue finalizar a compra comprando apenas um livro. Deve ser um problema, tente de novo, Maria, porque ninguém mais reclamou sobre isso, as pessoas estão conseguindo comprar um livro sim, então eu te peço, por favor, para poder comprar novamente, tá? Olha lá, tá vendo? A Edneia, todas as pessoas estão conseguindo comprar um exemplar sim, aqui eu já agradeço, viu, Edneia, pela sua compra, etc. O Rodolfo pedindo para eu falar sobre a fala do Benchimol e etc. Eu tenho falado durante todas as minhas lives que essa fala do presidente da XP foi uma fala que, apesar de ter sido extremamente infeliz, foi uma fala muito importante para a gente saber o que se passa dentro da cabeça das pessoas que detêm o poder econômico do país. Que é isso mesmo. Se está tranquilo para a gente, está tranquilo. Eu não me importo com os outros. Entendeu? Então, se a gente passou pelo momento mais difícil, a gente está bem. Por mais que os outros estejam passando pelo momento mais difícil, que eles estejam morrendo, etc., os outros, é problema dos outros. E por que é isso? E, de certa forma, a gente aborda isso aqui também no livro. O Adriano fala sobre como eu acho que vai ser o mundo depois da Covid, né? Eu acho que o mundo, assim, devagarzinho vai voltar a ser como era antes, mas com algumas cabeças mudadas. E são essas poucas cabeças mudadas que podem iniciar um novo movimento no mundo. Rafa, põe de novo essa mensagem que você colocou aqui, por favor. Isso aqui, ó. Para as pessoas que estão perguntando. Para vocês que compraram um pacote, receberem a liberação, a senha e o login para fazer os cursos de educação financeira, vocês mandem, por favor, para contato@edumoreira.com.br. Todo mundo conseguindo comprar o livro. Poxa, que legal, gente. Aqui, ó, mostrar para vocês novamente. Eu vou terminar lendo duas coisas. Eu vou ler a orelha inteira para vocês, tá? Do meu amigo Frei Beto, do meu querido amigo Frei Beto, e vou ler o último parágrafo do livro. Não vai tirar nenhuma surpresa, mas foi uma coisa muito forte, que quando eu escrevi Desigualdade, o Antônio Ricardo dando parabéns, eu que te agradeço, Antônio Ricardo, por estar aqui, mas quando eu escrevi Desigualdade, eu recebi uma carta que me emocionou muito. Eu fui às lágrimas em casa, uma frase do Frei Beto que me tocou muito e que eu termino o livro com ela. Mas deixa eu falar para vocês aqui a orelha do Frei Beto. Estimado Eduardo, li com gosto e interesse seu Economia do Desejo. É um livro abrangente, pois além de abordar questões econômicas em linguagem que todos entendem, trata também de ética e espiritualidade. Seu livro é quase profético. Dá a impressão de que você previu a crise na qual mergulhou o capitalismo neoliberal, provocada não por guerras ou pelo estouro de bolhas financeiras, e sim pelo coronavírus, que desarrumou toda a economia global. Você acerta na mosca ao frisar que a humanidade não tem futuro na economia do desejo, já que este é infinito, solipista e excludente. Só a economia da necessidade pode funcionar como nova arca de Noé, capaz de nos levar a superar o consumismo desenfreado, a devastação socioambiental e a abissal desigualdade social. É o que nos impõe, contra a vontade do mercado, a propagação do coronavírus. Evitar a rua, permanecer em casa,
prover-se para as necessidades básicas, respeitar o próximo e praticar a solidariedade. Danem-se as bolsas de valores. O que importa agora é salvar o valor supremo, a vida humana. Embora todos os dias morram, perante a nossa cínica indiferença, milhares de crianças em decorrência da desnutrição, agora o vírus ameaçador não faz distinção de classes sociais. A pandemia virou pandemônio. Você foi direto ao alvo. Sem uma economia da partilha e da inclusão, a humanidade não terá futuro. Esta economia, hoje hegemônica no planeta, é seletiva, excludente e genocida. Tem como prioridade a acumulação privada da riqueza e não a defesa e a promoção dos direitos humanos, a começar pelos 3 direitos fundamentais: alimentação, saúde e educação. E mata muito mais do que qualquer vírus que a humanidade já conheceu. A economia do desejo faz distinção de classes, ao garantir aos mais ricos acesso ao luxo e ao supérfluo, e fomentar a naturalização da desigualdade, ao convencer pobres e oprimidos de que seus sofrimentos não resultam dessa perversa lógica de acumulação. Você, Eduardo, nos traz com seu livro uma contribuição fundamental ao nos alertar para os efeitos nefastos da economia do desejo e frisar que é hora de abraçarmos a economia da necessidade, para que, como disse Jesus, todos tenham vida e vida em abundância. Ele escreveu esse prefácio no dia que comemorou 2 anos de aniversário triste do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então ficou uma homenagem a Marielle Franco e Anderson Gomes, a orelha de Frei Beto escrita 2 anos depois da morte dos dois. E no final do livro, eu termino dizendo o seguinte, que essa tese pode estar toda errada, pode não resistir ao teste do tempo, mas eu ouvi uma frase, eu li uma frase do meu amigo Frei Beto, que eu nunca mais vou me esquecer. Ele me disse: querido Eduardo, espero que Deus lhe conceda na vida a graça que me concedeu, e que você perceba que é melhor estar errado ao lado dos oprimidos do que ter a pretensão de estar certo ao lado dos opressores. Muito obrigado. Quem quiser ter o livro autografado em casa, que acesse ao livro e saiba que foi autografado com todo carinho. Eu e meus 3 filhos que me ajudaram aqui com essa quantidade grande de livros, passou pela mão de todos aqui na família esses livros que vocês vão receber. Então vou receber com todo esse carinho. Nunca a gente tinha assinado os livros, uma quantidade grande de livros nessa corrente que a gente fez aqui no sítio, nesses livros que foram assinados. Então vocês vão receber com todo esse carinho o livro, tá bom? Um beijo com todo carinho, espero que vocês tenham gostado. Nasceu o 10º filho aqui literário e amanhã a gente se encontra às 10 horas da manhã na nossa live. Valeu, gente! Tchau, tchau!